E aí, Felipe? Pai Senhor? Felipe Dantas. Quanto tempo, hein, Felipe? Pai Senhor, meus irmãos. Estamos bem, graças a Deus. Estamos ótimos. Felipe, dá pra me ouvir bem aí? Como que tá o som? Como que tá o som? Pastor, faz o pedido pra poder entrar, porque eu não sei como é que faz, né? Como que faz aqui pra mudar, pra aparecer o senhor também? Como que faz? Adicionar moderador? Não, não é isso. Pastor, como que aperto pra o senhor aparecer na live? Lag? Como assim lag? Buga? Aqui, ó. Vai, senhor pastor, Pode ser o campeão. Tá me ouvindo bem? tô ouvindo, graças a Deus. Pensa. Maravilha. Pastor, já volto, tá? Sim. Pai do Senhor Jesus, povo de Deus. Boa tarde. Deus abençoe a todos vocês. De uma forma sobrenatural. Estou aqui com muita alegria, com muita sinceridade, com muito temor, com muita reverência. Uma tarde abençoada, né? De sábado. Deus abençoe a todos que estão presentes já nessa live. No nome de Jesus. Para uma honra muito grande estar participando dessa live com o jovem Mateus, missionário, né? Deus abençoe.
Ah, Vamos iniciar uma oração? Vamos fazer uma oração? O senhor faz uma oração? agora, filho, vamos fechar os olhos aí, em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, Pai, te damos graças por esta rica oportunidade de estar aqui nesta live, na tua presença. Pai, nós venhamos diminuir, que teu Espírito Santo cresça. Papai, somos 100% dependentes do Senhor, Pai, para tudo. Espírito Santo, sinta-se à vontade para tomar primazia deste ambiente, para curar vidas, salvar, transformar, libertar. Jesus, batiza no teu Espírito Santo pessoas que estiverem nesta live. A alegria do Senhor é nossa força. Sinta-se à vontade para fazer o teu querer e a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Toma os teus do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Amém. Glória ao Senhor Jesus. Pastor. E o pessoal entrar, né? Como tá a vida, pastor? Fala pra gente. Oi, filho. Como que tá andando as coisas? As coisas. O senhor tá bem? Graças a Deus está tudo bem. Graças a Deus a família, né? Deus tem trabalhado, Deus tem agido, Deus tem feito grandes coisas. Nós devemos ser gratos a Deus, né, por tudo. Como a Bíblia diz, em tudo dai graças. E você, como está tudo bem? Tô bem, graças a Deus. Fazendo bastante a obra. Agora mesmo, daqui eu já vou direto para um encontro de jovens, né? Encontro de adolescentes, vai ter lá no centro, na Brasil para Cristo. E quando eu mudei para cá, eu fiquei por lá mesmo. Vou ficar por lá agora. E Deus acredito que vai operar grandemente naquele lugar. Pastor, o senhor consegue abaixar só um pouquinho mais o volume do louvor? Tem um louvor, né? Consigo. Eu afastei aqui a caixa aqui. Deus abençoe a todos que estão aí presentes, tá? É a primeira vez que a gente está aqui fazendo uma live junto. Então, tem um entrosamento melhor por tempo, né? É a primeira vez que a gente faz, de muitas vezes aí, em nome de Jesus, né, filho? Eita, Ficou melhor agora o som? agora ficou. E agora, vem fazendo favor. Agora tá bom. Tá bom? Deus abençoe a todos. A internet está meio lenta, né? É. Pastor, Oi. a gente está reunido aqui, né, para falar sobre a pessoa do Espírito Santo, como que ele age. O Espírito Santo ele tem suas formas, né, de suas estratégias de convencer o homem do pecado, do juízo, da justiça. E nós vemos que também, desde o início, né, que o Espírito Santo ele desde
início, ele traz, quer sempre trazer a luz aonde há trevas. Porque no início, em Gênesis, pode, pode reparar, pastor, que no início de Gênesis, a própria Bíblia diz que o Espírito pairava sobre a face das águas e estava trevas sobre a face do abismo. Então nós vemos que o Espírito Santo ele estava lá para trazer luz. Então é muito interessante, é lindo de ver, né? O agir do Espírito Santo. Ele sempre traz luz onde há trevas, não é, pastor? Interessante disso, filho, que antes do Espírito Santo estar pairando sobre a face das águas, do abismo, onde havia trevas, a Bíblia diz Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus, a Bíblia diz, os céus e a terra. Sim ou não? Esse princípio que a Bíblia diz que Deus criou é o fundamento da sustentação para a terra e para o céu. Sabe dizer quem que é esse princípio? Fala em Apocalipse capítulo 1, verso 8. Apocalipse capítulo 1, verso 8. Esse é o princípio que está fundamentado nos céus e a terra. É a primeira vez de muitas, viu, que nós vamos fazer as lives aí, tá? Deus abençoe tua vida, tua casa, tua família. Apocalipse capítulo 1, verso 8. Primeiro verso 8? É. Ó, eu sou o Alfa e o Ômega. Peraí, vai devagar. Ah. Repete aí, só no começo. Eu sou o Alfa e o Ômega. Isso, peraí, só até aí. Alfa, em hebraico, significa princípio, início. Esse princípio, você sabe quem que é? É Jesus Cristo. Ele é o início, o meio e o fim. Isso. Isso que é interessante. Então, filho, tudo que está fora do princípio não é de Deus. Exatamente. Eu vou mais além para você entender. Tudo que está fora do princípio, no caso, a palavra, não é de Deus. É do diabo. Não existe método novo. Não existe fórmula nova. Não existe filosofia, conto de fada no Evangelho. O Evangelho, ele é puro. O Evangelho significa boas novas ou boa notícia. Está entendendo, filho? Então, lá no princípio, Gênesis capítulo 1, verso 1, quando Deus criou os céus e a terra, na verdade, Deus trouxe a existência que já existia na sua natureza. Jesus já existia dentro de Deus. Deus só chamou ele pelo nome. Eu sou. O verbo se fez carne. Está entendendo, filho? O verbo se fez carne. E ele habitou entre nós. Aí a Bíblia diz, cheio de si, cheio do eu? Não, cheio de graça. O que é graça? Favor imerecido, alcançado. Aí a Bíblia diz, e verdade. Então, quando Jesus manifestou a sua glória, não foi com hipocrisia, não foi com interesse, não foi para se aparecer, não foi para se achar, mas foi para que Deus aparecesse por intermédio do Filho, o Verbo vivo, que se chama Messias, traduzido o Cristo. Isso aqui Deus está me dando na hora, meu filho. Deus está me dando na hora. Hoje eu estava estudando sobre Noé e sua família, lá em Gênesis 7. Noé e sua família, mas Deus, aonde Ele vai me levando na Bíblia, eu vou levando. Tem que ser assim. É isso mesmo. Tudo por revelação, né? Isso. Na hora. Não tem esboço aqui não, ó. Não tem nada. Ó. É só a palavra mesmo. Não tem esboço aqui. É tudo ao vivo. Eu só botei alguns versículos aqui, base, sobre algumas questões que a gente vai entrar só. O resto a gente vamos deixar o Espírito Santo trabalhar, né? É isso mesmo, pastor. Yes.
Tá certo. É bom marcar, viu? Volta aqui marcado, ó. Olha lá, ó. Grifado, ó. Olha lá, ó. É isso mesmo. Marcação. Tá certo. É importante, viu? É importante. Pai, senhor Kaique, seja bem-vindo. Meu tio Daniel também tá aí. Sejam todos bem-vindos. Pastor, então nós vemos que desde o início, né, o Espírito Santo vem agindo. E é interessante que o senhor falou, né, sobre Jesus, que Jesus, a palavra se fez carne, né? Então, o senhor repara que quando a gente é pó, a gente volta pro pó, não é assim? Só que Jesus, ele não é pó. Jesus é a própria palavra. Então, por isso que ele não voltou pro pó. Ele ressuscitou. Então, Jesus, ele não é pó que nem a gente. Ele é a palavra que é encarnada. E interessante que foi gerado pelo Espírito Santo. Olha que lindo. Isso que é forte. Não é, pastor? Exatamente, filho. E o Espírito Santo, o senhor sabe que o Espírito Santo é o próprio Deus, né? Aí Lógico. Maria, olha isso aqui que lindo. Maria, ela tá com José, né? A Bíblia diz que Maria estava desposada de José, o seu marido, né? Aí do nada, um anjo, a Bíblia diz o mensageiro, foi até Maria. O anjo mensageiro, ou seja, o anjo não era fofoqueiro, o anjo não era contendeiro, o anjo não era mentiroso, ele não usava uma capa. O anjo era um mensageiro de Deus. E o anjo não aparece toda hora não, meu filho. Tem um monte de gente que vê anjo no culto inteiro, é tudo mentira, irmão. O anjo aparece de vez em quando, ainda para quem tem muita intimidade. Você quer ver uma coisa? Daniel orava 3 vezes ao dia, de manhã, tarde e noite. O homem, depois de 21 dias de jejum e oração, irmão, que o anjo foi aparecer para ele. Hã? Aí o povo tá no culto aí, tá vendo anjo todo dia, toda hora. É mentira, irmão. Mentira. Exatamente. Mentira. Então, nós temos que o mundo espiritual, nós vemos que para a gente conseguir o dom de visão, dons espirituais, não é de qualquer jeito. Você vê que os profetas de antigamente, eles entravam em cavernas e eles jejuavam 2, 3 semanas. Você vê Jesus menos Exatamente. dias. E só depois dos 40 dias que Jesus foi sair para fazer a obra. Então, não é algo que, eu consegui aqui, eu vou, já saio vendo anjo, já saio vendo querubim. Deus, ele dá a visão, primeiramente, quando Deus quer, né? Então, Deus dá com propósito. Então, não é assim, o reino de Deus, ele é muito organizado, não é bagunçado, né? Muitos, até que por mais que tenham o dom, eles fazem bastante bagunça a respeito disso. E a gente tem que saber, principalmente ter discernimento, porque muitas das vezes é emoção também. Então, tem coisas que é Deus e tem coisas que é da carne. Então, às vezes, tem um irmão ali que tá falando, tô vendo anjo, tô vendo isso, às vezes não tá vendo nada. Então, nós temos que tomar bastante cuidado com esse tipo de situação, sabe? Então, por isso que intimidade com o Espírito Santo já está ligado a isso. Porque quando eu sou íntimo com o Espírito Santo ele dá o discernimento na hora. Quando a pessoa está na carne, quando a pessoa está no Espírito. Então, até mesmo as heresias de hoje, muitas pessoas caem em heresia por falta de comunhão com o Espírito Santo. Porque a Bíblia vai dizer que quando o Espírito Santo viesse, ele nos ensinaria e faria lembrar. Então, o Espírito Santo ele é professor. Então, o Espírito Santo, tanto que em 1 João 2,27, a Bíblia vai dizer que tem uma unção que permanece em nós e não há necessidade que alguém vos ensine. Então, nós vemos que o Espírito Santo ele nos ensina. A gente vai lendo, ora. Antigamente, os avivalistas de antigamente, eles oravam 2, 3, 4 horas, depois liam um texto e a revelação daquele texto vinha na hora. Quem tinha do céu, vinda do Espírito Santo. Hoje, quando
a gente vai escutar, né, uma mensagem, a gente tem que sempre tomar cuidado, sempre perguntar para o Espírito Santo: Espírito Santo, é isso mesmo que é a verdade? Porque a verdade ela é uma só, pastor. Então, tem muitas pessoas dizendo: não, o Espírito Santo é uma força ativa, o Espírito Santo é isso, o Espírito Santo não é Deus. Mas o Espírito Santo, ele é uma pessoa e ele é Deus. Como que eu posso provar que o Espírito Santo é uma pessoa? Pastor, para gente, para ser uma pessoa, tem que ser dotada de três atributos. Eu sempre costumo dizer isso nas minhas pregações, que é o intelecto, a vontade e o sentimento. E o Espírito Santo tem os três. E isso é muito interessante. O senhor abre comigo em João 14, 26. João 14, 26. Vou pegar uma intelecto. O Espírito Santo tem a capacidade de raciocinar. Como eu tinha dito, né? O Espírito Santo ele é professor. Então, o intelecto é aquela capacidade. Para nós sermos pessoa, a gente tem que ter três atributos. E um desses é o intelecto. E o Espírito Santo tem. O senhor achou? João 14, Que, 25. Pode ler. que benção essa colocação sua, muito interessante, muito forte, hein? Deixa Deus te usar mesmo, está muito gostoso. Tá Amém. uma benção. Tá uma benção. Diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, pastor, nós vemos que o Espírito Santo, ele tem intelecto. Então, ele é uma pessoa. Ele tem capacidade de raciocínio. Agora, o outro atributo é a vontade. O Espírito Santo, ele tem vontade. Nós vemos que, certa feita, o Espírito Santo falou: apartai-me, Barnabé e a Saulo, para a obra que vos tenho chamado. Então, o Espírito Santo, ele tem a vontade. E, engraçado que até Tem a obra sentimento, tem sentimento. também tem, eu vou chegar no sentimento. E, então, o Espírito Santo, ele tem vontade. Tanto que, até para a obra, quem chama é o Espírito Santo. Não é porque eu quero, eu vou abrir igreja, porque eu quero, eu vou pregar. O Espírito Santo, ele chama primeiro. Porque se o Espírito Santo não chamar e não preparar a pessoa para aquilo, porque a partir do momento que eu assumo o altar para pregar, para falar qualquer coisa, se eu tiver despreparado, eu sou vulnerável a cair. Por quê? Porque quem chama é o Espírito Santo. Aconteceu, eu vou contar um testemunho aqui, pastor, que foi Fica à vontade que contar vai ser denso. algo que aconteceu comigo já quando eu tinha 12 anos de idade, é, ainda morando em Vinhedo. Interessante que a Bíblia, a, antigamente, eu acho que foi no ano de. Eu não vou lembrar o ano, mas eu acho que foi depois da pandemia. Eu sempre tive essa vontade. Foi quando eu conheci o Espírito Santo, né? Sempre tive essa vontade de pregar. E eu não conhecia essa oração que você ajoelha, fica horas orando. Eu não conseguia. Eu ajoelhava 10 minutos, levantava. Eu ficava triste por causa disso, né? E o interessante é que eu tentava pregar. Teve uma vez que o pastor falou: ó, vou te dar uma oportunidade. Eu gelei. E a partir do momento que eu subi para pegar o microfone, para dar uma saudação, eu li o versículo. E o interessante é que ali eu travei, eu não consegui explicar o versículo. Então, ali eu travei. Foi aí que eu fiquei triste. Eu desci do altar chorando aquele dia. Porque eu queria pregar, aquela vontade de pregar ardia no meu coração, arde até hoje. Só que eu não consegui, não saiu as palavras. Foi aí que eu entendi que quem dá as palavras é o Espírito Santo. Só que eu não estava orando, eu não estava jejuando, eu estava lendo Bíblia, mas nós temos que saber que é não só ler Bíblia, mas tem que orar e tem que jejuar.
Porque nós temos que crescer na graça e crescer no conhecimento. Então, muitos buscam só o conhecimento e esquecem da graça. É aí que aquele versículo fala que a letra mata, mas o espírito vivifica. Então, a gente tem que dosar a leitura da palavra com jejum e oração. Foi aí que eu entendi. Aí eu comecei a buscar fervorosamente no monte. Foi a primeira vez que eu tinha ido no monte. Eu fui batizado com o Espírito Santo. Na primeira vez. Tanto de fome que eu tinha, meu Deus do céu. Fiquei a madrugada inteira ali. Ajoelhado, ajoelhado. Via os irmãos orando em línguas, falando em línguas. E eu com vontade, né? De, de eu queria ter aquilo também, aquele dom, sabe, fervoroso. E eu pedi para o Espírito Santo, Espírito Santo, eu quero ser usado, Espírito Santo, eu quero te conhecer melhor. E a partir daquele momento eu fui batizado, nunca senti algo tão forte assim na minha vida. Foi uma experiência única, eu chorei, chorei, eu não consegui ficar de pé, eu sentia meu corpo mole, sabe? Eu sentia um amor muito grande, e eu não parava de chorar. Fui para casa voltando do monte chorando. Eu não conseguia pegar no celular. Interessante que quando eu fui batizado, eu não consegui, assim, eu pegava no celular, sentia nojo do celular. É algo assim, inexplicável. Eu abri o celular, assim, só de eu abrir o celular, eu sentia nojo do celular. Eu não sei explicar isso, mas parece que o Espírito Santo, ele, ele até tem ciúmes de quando você fica muito tempo no celular do que na palavra. É interessante isso. Então, a partir daquele momento, eu comecei a buscar mais, aí que começou a desenvolver o ministério da pregação. Eu subia no altar, o pastor me dava a palavra e conseguia, sim, sabe? A revelação ela descia para mim poder falar. Isso que é interessante. Então nós vemos que nós devemos usar que é a leitura da palavra, nós temos que orar e jejuar. Então a gente vê que não é de qualquer forma, né, pastor? O Espírito Santo ele tem vontade e ele chama. Depois que ele chama, a gente vai fazer a obra, ele capacita, ele coloca provas no seu dia a dia para você. Muitas das vezes, o Espírito Santo te prova todo dia. Só que muitas das vezes a gente não percebe. São coisas ali no dia a dia que a gente não percebe, mas o Espírito Santo ele prova. O Espírito Santo ele quer saber onde está o seu coração, né? Então, o Espírito Santo, esse é um atributo do Espírito Santo, um outro atributo do Espírito Santo que é a vontade. E agora tem o sentimento, né? Nós vemos que em Efésios 4:30 a Bíblia vai dizer: não entristeçais o Espírito Santo. É uma verdade. Não entristeçais o Espírito Santo. E o interessante é que o Espírito Santo ele é sensível. O Espírito Santo ele tem uma sensibilidade, sabe? Ele, além de ter, assim, ciúme da gente, que a Bíblia fala que ele tem ciúme, sabe? E ele é sensível. Nós devemos dar atenção para o Espírito Santo. A gente tem que orar, conversar. Muitas das vezes a gente dá bom dia para a mãe, para o pai, já acorda, pega no celular, e a gente esquece de dar bom dia para o Espírito Santo, nem sequer abre a Bíblia. Então o Espírito Santo, ele observa, ele observa. Depois do novo nascimento, que é uma coisa que eu também vou falar, a gente falou dos 3 atributos. Esses 3 atributos provam que o Espírito Santo ele é uma pessoa, e ele tem sentimento. E depois do novo nascimento, a gente tem que desenvolver relacionamento com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele fica em nós. A Bíblia diz, olha só que interessante, pastor. Abre comigo aí em 1 Coríntios 6:17. É muito interessante, está muito forte, está muito gostoso essa live. O Espírito Santo presença. 1 Coríntios 6:17. Eu vou ler aqui, tá? Amém? Um ajudando o outro, né, filho? Tem que ser assim, né?
Vamos lá. Diz assim, ó. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Meu Deus. Sabe o que está querendo dizer aí, pastor? Que o Espírito Santo, juntamente com o nosso espírito, se une. Você sabia disso? Aí que vem o novo nascer, o nascer de novo, né? Quando nós nascemos de novo, a gente passa a ter a mesma vontade que ele tem, a agir como ele age. Tanto que, quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu comecei a ter nojo de mexer em celular, essas coisas. Olha que interessante. Isso é uma coisa muito interessante. E é incrível que Gálatas 2:20 também vai dizer que não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, a partir dali, eu sou um novo homem, uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Então, o Espírito Santo dali em diante, ele passa a morar em você. É ali que você desenvolve um relacionamento com ele. Quer acrescentar mais alguma coisa, pastor? Interessante que quando você está no tráfico, o Espírito Santo está falando no meu coração. Esse texto que a gente acabou de ler. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. João capítulo 4, verso 23 e 24. A Bíblia diz: é chegada a hora, e agora é. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque Deus procura os tais adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Mas espera aí. Qual é o espírito? É o espírito de adoração. É o Espírito Santo. Qual que é o espírito? Que é o Espírito de Deus. É o Espírito Santo. Então Deus está procurando corações. Mas por que Deus está procurando corações quebrantados, sinceros, retos, que tenham disponibilidade para com Ele, para adorá-lo e não para idolatrá-lo? Posso dizer? Pode. Deus não procura fã-clube, Deus não procura autógrafo, Deus não está atrás. Olha esse que for. Deus não está atrás de fã-clube, Deus não está atrás de fotógrafo, Deus não está atrás de autógrafo. Meu Deus. Quem dá autógrafo lá é o Neymar, o Lionel Messi, né, o Cristiano Ronaldo, o Jair Messias Bolsonaro. Esses caras aí dão autógrafo mesmo, eles têm fã-clube, mas Deus tem filhos e filhas que nasceram da água do Espírito. Mas por que filho da água e do Espírito? A água, por exemplo, trazendo para o mundo físico. Estou bebendo água aqui, ó. Essa água serve para hidratar o meu corpo físico. Mas qual que é a água que santifica, que purifica, que liberta, que transforma e dá vida e devolve câncer? A palavra. João 8,32. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Quem é a verdade? É o Espírito Santo de Deus. Então, uma pessoa, quando ela não conhece o Espírito Santo, posso dizer, ela é uma ímpia dentro da igreja. Pois é. Uma pessoa ímpia. Não é, Deus não está falando lá no Salmo 1, Salmo capítulo 1, verso 1, de pessoas que estão lá de fora da igreja, não. A gente que está dentro da igreja que é ímpio e ímpio. E Davi vai falar. A gente não se assentar na roda dos escarnecedores e dos pecadores, né? E não tomar conselho de ímpio. É gente que está dentro da igreja e vive uma vida depravada. O pastor está pregando para tudo quanto é lado, mas na casa dele ele bate na esposa. E aí? Que Espírito Santo que é esse? Hã? É agenda aberta para lá e para cá, mas posso dizer, eu nunca vi Jesus Cristo pôr na agenda aberta na Bíblia, senão eu já tinha feito isso há muito tempo. Vamos lá em Mateus 10? Mateus 10, filho. Mateus 10. Espírito Santo que cuida da nossa agenda, né? Ó, olha isso aqui, ó. Mateus 10. Sabe por quê? Vou ter que dizer isso aqui. Aos pregadores que estão aí, a juventude, preste muita atenção. Tudo que é oferecido, uma propaganda que tem um prazo de validade. E o céu não tem prazo de validade. O céu, ele é eterno. Então, quem é do céu,
A unção de Deus acha ele aonde ele estiver. Você está entendendo, filho? Davi não correu atrás da unção. A unção veio até Davi. Hã? Hã? Mas Davi, olha isso aqui que forte. Quando Deus falou, achei a Davi, homem, segundo meu coração, de trás das malhadas. Ou seja, Deus não achou Davi dentro do palácio federal. Deus não achou Davi dentro de um templo de ouro, de prata, com piso de porcelana, com teto de forro, com ar-condicionado. Não achou Davi atrás desses negócios aí, não. Deus não achou Davi dentro de uma empresa de mecânica de carro, de moto, de advocacia. Não. Deus não achou Davi nesse ambiente aí, não. Deus achou Davi no meio do mato, cuidando de ovelha, das poucas ovelhas de seu pai Jessé. Mas por que Davi cuidava de ovelha? Ele amava as ovelhas. Ele não amava a lã das ovelhas. Posso dizer para o senhor? Vamos lá. Mateus capítulo 10, verso 6, filho. Olha isso aqui forte. Mateus capítulo 10, verso 6. Mas ide antes. Ide é movimentar. Ide é se locomover. Ide é se deslocar. Aí vamos em Gênesis capítulo 1, verso 2. A terra estava sem forma e vazia, e a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, não era? Então, não foi só Jesus que andou sobre as águas e Pedro. Lá no princípio, o Espírito Santo já estava andando sobre as águas. Mas eu posso dizer o porquê? Época do dilúvio. Meu Deus, é esse forte. Época do dilúvio, filho. Estava uma putrefação terrível. As águas estavam cheirando podre, carniça. O Espírito Santo não tinha como pousar naquela água que estava podre. O Espírito Santo não teria como entrar dentro daquela água e tomar um banho para tirar, né? Por exemplo, uma pombinha branca. Você já viu uma pombinha branca? Branquinha, não é? Tá. Uai. Mas ninguém pega ela na mão, pega um sabonete, sabão em pó, e não lava ela, não joga ela dentro do balde para ela ficar branquinha daquele jeito. Mas aonde que ela toma um banho, que ela fica branquinha, e ela bate as asinhas assim, aquela água voa. A pombinha não posa em qualquer água. Não é igual o corvo, não. O corvo gosta de carniça. O corvo gosta... Olha isso aqui eu posso dizer para o senhor. O corvo, ele traz mal notícia. O corvo, ele traz mal notícia. Notícia de morte, notícia de perda, notícia de dano. Mas a pombinha não. A pombinha, ela traz boa nova, boas notícias, novidade de vida. Por quê? Jesus, lá em Mateus 3, João está pregando no deserto da Judéia, perto do Rio Jordão. E a mensagem de João não era, ó, levanta sua mão, que Deus vai te dar vitória. Chacoalha seu irmão da esquerda e da direita, porque Deus está dando um carro do ano para ele. Chacoalha seu irmão porque ele está com sono. Mas ninguém tem coragem de falar, né? Chacoalha o seu irmão que está do lado, fala para ele largar a esposa que não é dele. Fala para sua mãe que está cheirosa, bonita, ela largar o amante que não é dela. Ela está destruindo uma família. Ninguém tem coragem de falar isso, né? Mas eu entendo por quê. São pessoas que se venderam, se corromperam e não tem coragem de falar o que está aqui, ó. Está grifado. Meu, tá grifado aqui. Eu vou onde Deus vai me levando, meu filho. Eu vou ir onde Jesus vai me levando e vamos dar lugar. Então, filho, aqui em Mateus capítulo 10, verso 6, mas em diante das ovelhas perdidas da casa de Israel. Olha isso aqui forte. É a ovelha que está dentro do aprisco, está perdida. É ovelha. Jesus não falou, ó, ide aos lobos, aos porcos, ao jumento, à jumenta, aos patos, às galinhas, ao bode, né? Jesus está falando ovelha. Você lembra de Pedro? João capítulo 21, a partir do verso 15, filho. Jesus fala para Pedro 3 vezes, intimando ele. 3 vezes. Jesus intimou Pedro. Pedro, tu me ama? Sim, Senhor. Ô Pedro, mas mais do que todos esses aqui que estão por você aqui, mais do que os 11 juntos? Sim, mestre, tu sabe que eu te amo. Jesus falou 3 vezes. Na terceira vez, a Bíblia diz que Pedro chorou amargamente. E Jesus falou para ele, apacenta as minhas ovelhas. Tu sabe o que eu quero dizer para o senhor?
pastor, filho. Toma muito cuidado. Quem manda na igreja é Deus, o cabeça é Jesus Cristo, nós somos membros, corpo de Cristo. Não é, posso falar? Pode? Deputado, não é vereador, não é presidente, não é empresário. Isso aí não manda igreja não, irmão. Não manda na igreja. Quem manda na igreja é Deus. E o cabeça é Cristo. E os anjos são pastores. Lá é Apocalipse. Pode ver, a Bíblia diz. E é o anjo da igreja. Não falou ao deputado da igreja. Porque problema de igreja é de igreja, de deputado e deputado é resolve lá no Distrito Federal. Na igreja, é o pastor, a pastora, que é os anjos da igreja, que tem que cuidar do rebanho. Exatamente. Tem que cuidar das ovelhinhas. Não pode misturar. E você percebeu o que está acontecendo na nação brasileira? Eles estão misturando tudo. Eu posso dizer mais além ainda, irmão, por isso que Jesus está me preparando, porque quando eu chegar lá, o couro vai comer. O bicho vai pegar para onde aqueles homens lá, que acham que a igreja é deles. A igreja deles não é deles, não. A igreja é de Jesus, tem um dono. Aí Jesus falou para Herodes, através do mensageiro lá de Herodes, ó, fala para aquele raposinha. Herodes era um governador, era um presidente, era um rei. Ele era um rei. Herodes não era um rei? Fala para aquele raposinha que eu vou ficar hoje e amanhã e só vou embora no terceiro dia. Eu vou continuar fazendo milagre, vou curar, vou libertar, vou pregar. Mas é só daqui a 3 dias. Fala para aquela raposinha. Uai, mas não era um rei? Porque Jesus nunca... Eu vou ter que dizer isso aqui pro senhor. Jesus nunca andou de mão dada com corrupto. Exatamente. Não, nunca andou de mão dada com corrupto. Jesus é o caminho, a verdade. Olha lá, ó, ele não é um suborno. Tá? Muitos políticos recebendo suborno e omitindo o que está escrito aqui. Está ensinando errado para o povo. Está ensinando errado para o povo. Eu não sou político, não. Sou um servo de Deus que Deus levantou para falar a verdade. Eu não tenho medo de morrer, não. Porque a Bíblia diz que a segunda morte não tem poder sobre aqueles que ressuscitaram com Cristo. Não tem poder sobre a minha vida, irmão. Eu vou ser arrebatado. Eu vou ser arrebatado. Eu vou ser arrebatado. A morte não tem mais poder sobre a minha vida, não. Pode continuar, filho. Deus abençoe. Tá muito gostoso. Ah, interessante. Interessante. É muito forte o que o senhor falou. Forte. Pastor, vamos entrar em um versículo aqui que é importante também, que é Mateus 12. Mateus 12, Qual 40, versículo? Mateus 12, 43. Vamos. Essa parte é muito importante, pastor. Tem a ver com o que você falou também. Pode ler, filho? Pode, fica à vontade. Diz assim, ó. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Pode continuar. Pode continuar lendo? Continua. Então diz, voltarei à minha casa, de onde saí, e voltando acha desocupada, varrida e adornada. Pode continuar? Vai dizer, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Entrando habitam ali, e são os últimos estados ou atos desse homem, ou daquele homem, ou do ser humano, né? O homem da mulher, piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Meu Deus, Posso que forte. falar uma coisa, pastor? Posso falar uma coisa? Para quem trabalha com libertação, né? O senhor trabalha com libertação, o senhor sabe. Olha a importância da gente ter intimidade com o Espírito Santo aí. Porque tem coisas que a gente tem que perguntar para o Espírito Santo antes de fazer. Em que sentido? Por exemplo, tem situações que eu não tenho que expulsar o demônio da pessoa, eu tenho que pregar para ela. Sabe por quê? Porque se eu expulsar o demônio da pessoa e a pessoa não tiver a palavra aqui dentro, a pessoa ela vai voltar para o mesmo pecado
Satanás vai ver brecha e aquela pessoa, o estado espiritual daquela pessoa piora 7 vezes mais. Por quê? Porque não perguntou para o Espírito Santo. O Espírito Santo está vendo a intimidade com o Espírito Santo aí? Então, o Espírito Santo, até para operar nos dons espirituais, o Espírito Santo ele vai falando para você. Não é isso que é importante. E é interessante, pastor, que a Bíblia ela fala de quando o espírito maligno sai de uma casa. Por que usa o termo casa aí? E interessante que quando o espírito maligno sai dessa casa, a Bíblia fala que Satanás vê aquela casa vazia, vê aquela casa varrida. Então é interessante que quando a gente vai, quando uma pessoa ela é liberta de um espírito maligno, Deus ele não entra, ele não vem já logo na pessoa. Primeiro a pessoa ela tem que abrir o coração para Deus vir. É aí que está. Apocalipse 3:20. Jesus ele fala assim: Eis que estou à porta. Não está falando de uma casa? Então Jesus ele fala: Eis que estou à porta e bato. Quem abrir a porta, pode ler para nós? Já está abrindo já, né, pastor? Eu vou ler aqui, tá? Já abri aqui. Pode ler. É 3:20, né? Isso. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Com ele cearei e ele comigo. Olha que interessante, pastor. Então nós vemos que quando a Bíblia fala de casa, está falando de nós mesmos. Então quando o espírito maligno sai dessa casa e vê ela vazia, não pode ver vazia. Tem que ver Deus lá dentro. Então você vê que o Espírito Santo ele é educado, ele não invade casa. Já o maligno não, ele invade. Só que o Espírito Santo ele é educado. Então o Espírito Santo, aqui a Bíblia está falando, ele bate na porta. Só que tem pessoa que abre e tem pessoa que não abre. Então, é interessante que quando o espírito maligno sai da pessoa, logo em seguida tem que fazer o discipulado, que é o quê? Pregar para essa pessoa. É o ministério da palavra. Tem pessoa que ela só quer visualização, gravar a pessoa ali possessa, para gerar visualização, sabe? E sendo que não cuida dessa alma. Essa que é a questão. A libertação, ela começa, a libertação, ela vem com o tempo. Não é que a pessoa expulsou o demônio da pessoa, ali já era. Não. Ali em diante que começa a libertação dessa pessoa. Porque o espírito maligno vai voltar e vai jogar seta. O espírito maligno vai voltar e vai continuar lutando por aquela alma. Por quê? Porque quando o espírito maligno sai daquela pessoa, a Bíblia diz que aquele espírito fica andando em lugares, em ruas, fica nas ruas. E ele quer voltar. Só que aí que está a questão. Quando eu tenho intimidade com o Espírito Santo, eu abro a porta para Jesus entrar na minha vida, aí é tudo diferente. Aí que a questão, a gente nasce de novo. Então, pastor, nós devemos ter intimidade com o Espírito Santo. Porque quando a gente tem intimidade com o Espírito Santo, ele dá dom, o Espírito Santo dá a ordem certa para você usar o dom. Ele que vai falando, não usa agora, não expulsa esse demônio, prega para essa pessoa. Porque às vezes eu vou lá no a autoridade está sobre a vida dele, ele expulsa o demônio, a pessoa vai lá, peca de novo e o inimigo volta 7 piores. Só que é algo que o Espírito Santo faz, né? Ele dá os comandos certos para você. Tem pessoas que o Espírito Santo leva, traz para a igreja para ser curada. Já aconteceu isso comigo. Ministrar, acho que foi na segunda vez que eu tive que ministrar. Tem um irmão que ele estava com dor na perna. Interessante, se ele estava com dor na perna, não sei se tem no meu Instagram, mas eu acho que eu gravei, mas eu vou ter que achar o vídeo ainda. Que ele estava com dor na perna, não saía dor de jeito nenhum. Olha que lindo. O Espírito Santo preparou aquele momento
que eu estava pregando, Deus mandou, falou, ora por ele. Eu orei por ele, a cura aconteceu instantaneamente. Então, os comandos do Espírito Santo, eles são vitais para o milagre acontecer. Então, por isso que a gente tem que buscar o Espírito Santo em tudo. Escutou uma pregação, quer saber se a pregação realmente é verdade? Pergunta para o Espírito Santo. Muitos, porque quando a gente não tem, o pastor, intimidade com o Espírito Santo, a gente está vulnerável a cair em qualquer tipo de heresia. Por quê? Porque a verdade ela é uma só, e o Espírito Santo que abre a nossa mente para o entendimento. Então, isso que é interessante, o Espírito Santo que vai guiando a igreja. Não é um pastor de tal, não é pregador tal, não é homem, não é mulher, não, é o Espírito Santo. Se a pessoa, às vezes, ela pode estar falando dela mesma, na carne, e as pessoas, ela podem acreditar. Por quê? Porque a pessoa tem uma boa eloquência, tem ali uma hipnose para poder as pessoas acreditar nele, e às vezes a pessoa ela pode, a Bíblia diz mesmo que o anticristo vai fazer fogo cair do céu. E as pessoas vão na lábia dele. Só que quem tiver fervoroso na rocha, que é a palavra, que é Jesus, não vai cair na lábia. Aos que ficarem, né? Porque eu acredito que a igreja vai subir. A igreja vai subir, a gente não vai ver o anticristo e Jesus está voltando. Você vê que o Papa morreu já e a gente está na beira do fim já do colapso. Eu acredito que Deus a qualquer momento, pastor, a qualquer momento mesmo. Essa terra aqui, ela, querendo ou não, é uma ilusão, é uma passagem. Muitos querem ter vida aqui, mas aqui é uma passagem para a verdadeira vida, que é o céu. Então, o próprio Espírito Santo que vai arrebatar a igreja. Isso que é interessante. O senhor tem algo a acrescentar sobre isso? Sim, sempre, né? Esse texto que você leu, filho, de Apocalipse, capítulo 3, versículo 19 e 20, né? Percebe o versículo 19? É Jesus dizendo: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. O que é repreender? Repreender é você estar cuidando da pessoa. Repreender é você estar zelando da pessoa. Ontem eu estava conversando aqui com a minha sobrinha, nessa madrugada. Deus abençoe a todos os ouvintes que estão aí nesta live da palavra. Sejam todos bem-vindos. Estava conversando, né, com a minha sobrinha e eu expliquei algo para ela. Eu peguei um balde de roupa, tinha algumas roupas dentro, um balde bem grande, sabe? E eu coloquei assim na minha frente. Eu falei, filha, presta bem atenção. Quando uma pessoa que não te ama, e você indo para um lugar errado, caindo, olha o que acontece. Aí eu pus o balde na minha frente, comecei a caminhar e bati naquele balde e caí. Aí eu expliquei. A pessoa que te ama de verdade, olha o que ela vai fazer na tua vida. Ela vai caminhar do seu lado. Quando ela vê que você vai tropeçar nesse obstáculo, ela vai te puxar para o lado, tirar do obstáculo e fazer você caminhar numa linha reta. Eu falei, você entendeu, filha? Entendi, tio. Foi muito rápido, foi uma breve explicação para ela, porque tem pessoas na vida da gente, posso dizer, Pode? Deus arranca porque está atrapalhando de crescer o propósito que Deus colocou na nossa vida. Então não fique triste, filhos e filhas que estão nessa live. Há muitas pessoas que muitas vezes estão a dizer, eu te amo, eu gosto de você, estamos juntos, conta comigo, mas não está nada. Nosso melhor amigo é o Espírito Santo de Deus e algumas pessoas da igreja, da presença de Deus, que Deus nos apresenta. Devemos valorizar essas pessoas que nos repreendem e que falam a verdade na nossa cara, porque essas pessoas nos amam verdadeiramente. Mas se a pessoa te vê no erro e não te repreende, ela não te ama, não. Ela está vendo sua alma no inferno e não quer te ajudar. Mas quem te ama vai falar, peraí, esse lado que você está indo está errado. Por isso que lá em Mateus 7, verso 13, 14, a Bíblia vai dizer, entrai. Se a Bíblia está dizendo entrai, filho, é porque tem gente que ainda está do lado de fora, não entrou. A Bíblia diz, pela porta estreita
porque apertado o caminho que conduz à vida, e poucos há que entrem por essa porta. Então Jesus está dizendo nessa tarde que para pessoas, entra para a porta da graça, ela está aberta. Entra para a arca da aliança, porque ela ainda está aberta. Tá? Aí continua dizendo, porque largo, espaçoso e amplo é o caminho que conduz à perdição. Que caminho é esse da perdição? Posso dizer? É academia. Eu falo mesmo, irmão. Aonde eu vou, eu prego assim. Filho. Onde eu vou é meu jeito mesmo, eu prego desse jeito. Academia, mas por quê? Lá você vê sensualidade, lá você vê promiscuidade, lá você vê orgias, lá você vê cenas horrendas, lá você vê conflitos. Ah, mas eu vou malhar meu corpo, pastor, para ele ficar forte, bonita. Posso dizer, isso aqui é muito sério. A curva mais bonita que uma mulher pode ter é o seu joelho dobrar diante de Deus. Desceu agora. A curva mais bonita que uma mulher tem diante de Deus, ou o homem também, é o joelho dobrar diante de Deus, irmão. Ah, vou fazer para meu braço ficar grandão. É tudo uma ilusão, irmão. Aquilo ali, você já viu uma bexiga, filho? Você já viu uma bexiga? O suplemento que eles tomam é um ar como se fosse uma bexiga. Passa o tempo, puxa tudo. Rapaz, por isso que o inimigo fica furioso comigo, porque eu dou prejuízo para ele. Eu falo que ninguém tem coragem de falar, irmão. Que Deus vai revelando, filho, eu vou entregando, irmão. Às vezes eu até assusto. Eu falo que tem que falar. Aí esse dia eu tava no ministério ali, eu levei um susto. O pastor ensinando o povo a beber vinho, ensinando o povo a comprar suplemento de academia, eu levei um susto. Eu falei, meu Deus, tá errado isso aqui. Tá errado isso aqui. Isso aqui não é Deus, não. Né, filho? Então a gente tem que tomar muito cuidado com falsas doutrinas e falsos ensinamentos. Aí no verso 20, Jesus está na porta e bate. Se ele está batendo, é porque a porta ainda está fechada. A porta da nação brasileira, infelizmente, muitos corações ainda não receberam Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da tua vida e da tua alma. Mas por quê? Salmos 33, 12. Bem-aventurada. Bem-aventurado significa feliz. A Bíblia diz, a nação cujo Deus é o Senhor. Posso dizer qual que é o Senhor dessa nação? É o dinheiro, é o carro, é a moto, é a prostituição, é o jogo de futebol. Irmão, é a mentira, é a Nossa Senhora da Aparecida. Que a Aparecida não é mãe de Jesus, não. Mãe de Jesus chama Maria. Maria, esposa de José. José foi padrasto de Jesus. José não foi pai de Jesus, não. Ele foi padrasto. O único pai que Jesus teve é o celestial. O terreno foi apenas um padrasto. Tanto é que para Jesus ser gerado, José nunca teve contato com Maria íntimo. Ele só beijava a palma da mão dela. Irmão. Era um respeito tremendo. E de manhãzinha ali, quando eles acordavam, José já tinha na mesa o café da manhã pronto, o pãozinho, o café. Você gosta de café, filho? De leite, de suco? Qual que é seu café da manhã preferido? Eu não tenho um preferido, mas eu tomo de vez em quando. Pra ficar acordado, Fala né? um aí, ué, seu café da manhã preferido. Os corações é um bom. Eu acho. Eu não sei. É que eu só tomo assim, eu não reparo a marca. É benção, viu? Cada um tem um gosto, né? Eu dificilmente tomo café da manhã porque eu costumo mais almoçar e jantar, né? Almoçar e jantar, mas é gostoso tomar um café da manhã, leite quente, né? Com Nescau, pãozinho com manteiga, coisa simples, né? Então, filho, Jesus está à porta, batendo. Se ele está batendo é porque ele quer entrar e fazer morada. Ele não só quer visitar. Muita gente que diz assim, Jesus, só passa lá em casa, só visita minha casa. Jesus só vai passar e visitar mesmo. Ele vai falar o que a pessoa pediu. Mas quando a pessoa diz assim, Jesus, entra lá na minha casa, faz morada, faz o seu Pai também, o Deus Todo-Poderoso. Espírito Santo, sinta-se à vontade para morar dentro de mim. Traz a comitiva dos seus anjos.
para morar dentro da minha casa. Dorme aqui comigo, Jesus. Anjos, se hospede aqui na minha casa, fica à vontade. Aí o coral celestial, o próprio Deus e Jesus, vai morar dentro da sua tenda. Você lembra de Moisés? A coluna de nuvem durante o dia dava sombra e guiava Moisés. Moisés não era guiado, posso dizer, por uma bússola. Ele era guiado pelo próprio Deus, porque Deus estava naquela nuvem. Que nuvem que era essa, filho? Você lembra quando Jesus Cristo recebeu o Espírito Santo? Lembra? Após subir as águas? Lembra? Apareceu uma nuvem, não apareceu? Apareceu. Era o próprio Deus dentro daquela nuvem e falou: eis aí o meu filho amado, em que muito me comprazo. Deus deu testemunho de Jesus. Deu testemunho porque Jesus já era amado do céu, já era conhecido do céu. Ele só desceu na terra para salvar os pecadores que estavam perdidos. Dentro da casa de Israel, as ovelhas. Exatamente. Pastor, olha que interessante que você falou. Né? Quando Jesus desceu ao Jordão, teve manifestação de Jesus, teve manifestação do Pai e teve a manifestação do Espírito Santo. Os três ali se manifestaram. Deus, o Pai, falando: este é meu filho amado em que me comprazo. Jesus, o Filho, e o Espírito Santo descendo em forma corpórea de uma pomba branca. Então você vê que ele é um só, eles são três em um. É a Trindade. Então nós vemos que muitos acreditam que o Espírito Santo é um Deus menor. Ele não é maior nem menor. Ele é da mesma patente. Pai, Filho e Espírito Santo. Quando Jesus falou: enviarei o outro Consolador, se você for ver no original, o outro ali quer dizer alguém da mesma patente. Maior, menor, é alguém da mesma senhoria do que Jesus. Então, Jesus foi o primeiro Consolador. Jesus falou: eu enviarei o outro Consolador. Olha que forte. E aí veio o Espírito Santo. E o Espírito Santo, já concluindo que já deu o horário, vamos terminar com uma... culto, né, filho? Mas concluindo, pastor, então, o senhor vê que o Espírito Santo, ele não invade, o Espírito Santo, ele não força você a algo, o Espírito Santo, ele é educado, e ele é doce, ele que nos ajuda a orar, ele nos ajuda a buscar, ele que nos impulsiona, dá força para o homem aguentar jejum, na oração. Então, sem o Espírito Santo, sem a presença do Espírito Santo, a gente não é nada. Você vê que a presença do Espírito Santo no Antigo Testamento era raridade. Porque o Espírito Santo não estava em todo mundo no Antigo Testamento. Só reis, só profetas, só essa classe. O Espírito Santo, ele estava só entre os profetas, os reis, sacerdotes, só esses que tinham o Espírito Santo. Então, você vê que veio uma profecia em Joel 2: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Foi aí que se cumpriu em Atos. O Espírito desceu, e aí o Espírito Santo, ele está em toda a carne. Só que todo aquele que crê. Então nós vemos que até a fé, quem traz é o Espírito Santo de Deus. Né, pastor? Então vamos fazer uma oração. A gente vai fazer, eu ia falar bastante coisa, mas a gente vai fazer a parte 2, pode ser? Semana que vem a gente faz uma parte 2. Parte 2, parte 3, 4 foi muito bom, viu? Foi muito produtivo. Aprendi muito com o senhor sobre o intelecto do Espírito Santo, né? Sobre o sentimento do Espírito Santo, sobre a pessoa do Espírito Santo, né? E interessante que você falou algo muito, muito lindo na palavra. A parte as três atributos que você falou do Espírito Santo, né? O intelecto, a vontade e o sentimento. Isso, a vontade e o sentimento. Por exemplo, Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, ou já fui crucificado com Cristo.
essa crucificação aconteceu conosco, só para complementar, lá nas águas batismais. Nossa velha criatura foi crucificada, ela morreu, foi sepultada. 2 Coríntios 5,17. Eis que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Se deixar, não ia ficar aqui, filho, até amanhã falando. Se deixasse, mas você tem que ir pro culto, né? Eu tô mais tranquilo hoje aqui. Mas semana que vem a gente vai fazer parte 2. Achei, achei bem gostoso, bem Sim, mesmo. muito bom mesmo. Eu fiquei impressionado. Deus revelou uns negócios aqui que nunca tinha revelado para mim. Eu fiquei de cara. Tem muita mais coisa que a gente pode aprofundar sobre o Espírito Santo. Eu ia falar sobre a blasfêmia, mas não dá tempo. Só que a blasfêmia é um pecado que não tem perdão, né? Eu posso dar uma pincelada aqui, uns 5 minutos, Sim. mas por exemplo, quando eu era pequeno, eu tinha medo. Sempre que eu li esse versículo, eu sempre tive medo, né? Ninguém tinha sentado ali para me explicar. Eu dormia achando que eu tinha blasfemado, que eu pensei algo de errado, porque eu falei algo de errado. Será que eu não cometi? Então, imagina você acordar todo dia pensando que você cometeu esse pecado. Aí que, com o tempo, eu acordava. Tem pessoas que tomam até remédio, tem ansiedade. Eu já tive crise de pânico, síndrome do pânico por causa disso, porque eu sempre tive medo, esse temor, sabe? Só que aí que eu descobri que os fariseus, quando cometeram esse pecado, eles não se importavam com o Espírito Santo. Eles falavam, ó, Jesus faz esses milagres pelo poder de Beelzebub. É isso que eles falavam. Só que aí eles não sentiam nada, eles não sentiam temor. Eles falavam e até hoje eles acreditam que Jesus não é o Messias e que ele operou pelo poder de Beelzebub. Até hoje eles acreditam nisso, o povo de Israel. Então, nós vemos que o coração de quem blasfema, ele não se preocupa. Ele fala, ele não se preocupa. Eu não entendia isso. Só da gente se preocupar, só da gente ficar com esse temor, quer dizer que a gente não cometeu. Eu tinha esse medo, só que o Espírito Santo ele me libertou desse medo. Inclusive, no livro Bom Dia, Espírito Santo, Benihim, ele fala sobre isso. Sobre uma moça que estava toda preocupada. Não, eu cometi esse pecado. Aí Benihim falou para ela, fique em paz. Porque só de você estar preocupada, quer dizer que você não cometeu. O pecado de blasfêmia, ele é muito mais além. Interessante, se deixar, a gente vai embora aqui, né, pastor? Filho, se deixar, vai. Que, Tá muito boa. Vai. Isso que é interessante, que só da gente se preocupar, ter esse temor no nosso coração, quer dizer que a gente não cometeu. Só que não é por causa disso que eu devo ficar vigilante. Porque hoje em dia as pessoas brincam com línguas estranhas, hoje em dia virou moda pessoas brincarem com essas coisas, não tem temor. Eles pecam, não sentem nada, e não tem temor sobre. Então, você vê que o Espírito Santo ele se entristece. Isso magoa o Espírito Santo, isso deixa o Espírito Santo triste. Pessoas que brincam com Deus, brincam com os mistérios, brincam com dom, não tem, não se organiza, virou bagunça, sabe? Então, nós vemos que o Espírito Santo ele se entristece e na semana que vem eu vou falar melhor a respeito sobre essa blasfêmia. E acho que sábado ou domingo a gente vai continuar a parte 2. A gente vai se organizar e eu posto no meu stories quando que a gente vai fazer essa segunda parte. A minha, pastor? Vai ser bênção demais, foi muito produtivo. Obrigado pela confiança, pela credibilidade. Eu sempre estou aqui disponível. Eu achei que eu tinha blasfemado contra o Espírito Santo, mas não. Deus falou, não, você não blasfemou não, meu filho. Pode ficar em paz, você não blasfemou não. Por quê? Uma pessoa que blasfema contra o Espírito Santo, ela não tem sede de ganhar alma. Não tem. Ela não tem sede de fazer a obra de Deus. Ela não tem disponibilidade para o reino de Deus. Ela é uma pessoa que fica oca dentro da sinagoga. Por isso que Jesus chamava os escribas e fariseus
sepulcro caiado. Eles Exato. ficavam como uma estátua lá, por quê? Não tinha o amor. E qual que é o Exato. primeiro fruto do Espírito Santo? Hã? Tá lá em primeiro fruto do Espírito Santo. Vamos lá, filho, isso aqui Deus está até me libertando, irmão. Eu achei que eu também tinha blasfemado, mas não. Mas Exatamente. Só da gente ter o temor, esse temor, a gente não blasfemou. Porque Deus, com o tempo, foi revelando isso para mim, sabe? Deus mostrou para mim, você não blasfemou. Eu acordava todo dia com uma dor no peito, achando que eu tinha cometido isso, sabe? É algo que eu não desejo para ninguém. Mas com o tempo, é bom avisar as pessoas. Eu não tinha ninguém para me avisar. Aí, como nós estamos aprendendo sobre o Espírito Santo, é bom avisar, porque as pessoas, elas leem aquilo, muitas vezes elas não entendem. O caso dos fariseus é que eles já perseguiam Jesus de um jeito que eles não acreditavam no Messias, não acreditavam no verdadeiro Filho de Deus. Tanto que quando Jesus ressuscitou, veio dois anjos remover a pedra, os soldados saíram correndo. Os soldados falaram, não, que veio dois anjos e tal. Aí sabe o que os fariseus fizeram? Pagaram soldados para falar que foram os discípulos que foram retirar o corpo de Jesus. Então você vê o nível de perseguição que eles tinham, a nível da cegueira. Então você vê que para cometer esse pecado, a pessoa ela já tem que ser contra a própria palavra de Deus, entende? Então é algo que vai muito mais além, entende? Então amanhã a gente vai se reunir de novo para a gente ver. Eu escrevo para o senhor no WhatsApp sim, quando que a gente vai fazer a parte 2. Porque sim, é muito filho. interessante. E Deus colocou no meu coração para te ajudar, tá? Espiritualmente, para te ajudar, o que eu puder te ajudar, tá? Eu vou te ajudar de coração. Qualquer dúvida que você tiver, pode perguntar, estou aqui para te ajudar e eu também estou aqui para ser ajudado pela tua pessoa, tá? Olha lá, filho, ó. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor. Então a pessoa que tem o Espírito Santo, ela ama, irmão. Ela abraça, ela cuida, ela zela, ela preserva. Então, Deus me libertou até disso hoje através da tua vida. Eu não blasfemei contra o Espírito Santo. Eu tinha essa vida comigo, fiquei muito preocupado. Tranquilo, pastor. Mas não. Por quê? Todo dia eu estou lançando a rede. Exato. Todo Quem dia está eu na tô... obra, irmão. tá na obra, já esse amor, essa fé que nós temos, esse temor que nós temos é gerado pelo Espírito Santo. A partir do momento que nós nos arrependemos, a Bíblia diz que o arrependimento só é dado pelo Espírito Santo. A pessoa ela não fabrica um arrependimento. Não, é o Espírito Santo que dá. Então, quando a gente ora, quando a gente está ali no momento, a gente escuta uma voz, ó, vai orar, você precisa orar. É o Espírito Santo. É verdade. Então você não blasfemou, fica tranquilo, porque essa força de fazer a obra, de pregar, essa vontade, essa disposição, é o Espírito Santo que dá. Isso não vem do homem. O homem natural, ele não quer as coisas do céu. Você entende? Então, o homem natural, ele quer as coisas da terra. Meu Então, Deus. só o Espírito Santo para fazer nós, lemos Bíblia, orar, jejuar. Então, ele cuida da noiva e ainda vai arrebatar a noiva. Então, o Espírito Santo, ele é professor, ele cuida, ele é consolador. Quando nós estamos num momento triste, ele consola. Quando a gente está com dúvida na palavra, ele ensina, porque não há necessidade de que ninguém vos ensine. Por quê? Porque ele vai ensinar. Então, o Espírito Santo, ele está ali para nos ajudar. Então, pastor, Deus abençoe. Foi ótimo conversar com o senhor. Vamos fazer uma oração. O senhor faz a oração para o termo? Em nome de Jesus, filho, eu faço. É só para complementar isso aí que você falou. Interessante que Jesus, após ele ressuscitar, ele tinha falado com os 12 apóstolos: ficar em Jerusalém, para que do alto sejais revestidos de poder e autoridade. Tá? Ali seria revestido da unção. A unção vem do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, não tem como ser enviado. Exato. Aí Jesus falou para os 12: eis que vos envio, depois que eles receberam o Espírito Santo.
como ovelha, ao meio de lobos, ser simples como uma pomba, mais prudente como uma serpente. Tá entendendo, filho? Sim. Mas antes deles receber o Espírito Santo, Jesus não deu ordem, ó. Eis que vos envio a Samaria, a Judéia e todos os confins da terra. Primeiro eles receberam o Espírito Santo. Depois Jesus falou, eis que vos envio. Eles não se enviaram automático. Tem gente que está se enviando automático. Posso dizer, agenda aberta para todo o Brasil e todas as nações afora. Isso não existe na Bíblia, não. Não existe na Bíblia. Eu sou contra, não. Eu não aceito isso. É antibíblico. Isso é pessoa que Deus não está enviando. Deus não está enviando. Não está enviando. Vamos orar. Pastor, vamos fazer uma oração. Agora, Pai, te damos graças, reconhecemos a tua grandeza, a nossa pequenez, que seja feita todavia a tua vontade em nossas vidas. Muito obrigado, Espírito Santo, por essa tarde maravilhosa, abençoada e magnífica, termos estado na tua presença fazendo o teu querer e a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Papai, cubra o teu filho com o sangue do teu filho amado Jesus Cristo. Liberta ele de todos os traumas, toda tristeza, bata em retirada desta vida do nome do Senhor Jesus. Que ele seja purificado, santificado. Papai, alegra o coração do teu filho. Papai, providencie o melhor desta terra para o teu filho. Eu profetizo que ele será um dos maiores ganhadores de almas desta nação brasileira. O choro pode durar, filho, uma noite inteira, mas a alegria do Senhor, ela veio amanhecer. Depois eu vou te entregar algo de Deus muito forte, filho. Bom culto, que Deus abençoe e até breve. Amém, pastor. Amém? Deus Abençoe. Vamos compartilhar essa live, foi muito bom, hein? abençoe, pastor. Tchau, tchau.